Bom dia, amigos do grupo. Eu me chamo Jorge Mendes, eu moro na cidade de Caçapava, São Paulo, e eu vim trazer para vocês hoje a nossa experiência de como foi construir a nossa casa, que está aqui na tela principal, com isopor. Vocês podem ver como a casa está hoje, em maio de 2020, o dia aqui está um pouquinho chuvoso, então a foto não ficou tão bonita. E eu vou mostrar para vocês como é que nós conseguimos economizar muito dinheiro. O custo da construção da casa ficou aproximadamente metade do custo de uma construção convencional. A parede ela fica com 1/3 do peso da parede convencional e o triplo da resistência. Eu vou contar aqui a história da nossa obra. Essa é uma das fotos da minha sala, como ela está hoje. Aqui é a nossa cozinha e área de churrasqueira, como está hoje. E aqui de dia. E aqui é como começou. Nós fizemos um muro de arrimo, que o nosso terreno tem 2 metros de declive, então foi aterrado. Eu já tinha feito o muro de arrimo, eu e minha esposa que fizemos tudo, nós mesmos. O esgoto também estava pronto, então nós começamos a fazer o muro. A técnica é bem simples. Você pode ver que eu já deixei as colunas prontas aqui na viga do muro. Você coloca uma malha de laje comum, faz uma gaiola. Na segunda fase, você coloca a placa de isopor no meio, é um isopor de 10 centímetros, a gente chama de P1 H10 antipropagante. Uma outra malha por dentro, amarra tudo. No caso do muro, eu decidi, por segurança, fazer uma canaleta no meio dele. Então vocês podem ver aqui a primeira parte do muro pronta. Essa seção aqui do muro tem 20 metros. Eu e a minha esposa armamos tudo isso aqui em 2 horas. Aqui a segunda parte do muro feita quando eu tinha acabado de concretar a viga central ali, a canaleta. Aí você pode chapiscar o muro com o bianco para ele poder grudar no isopor. E você faz no primeiro dia um reboco de 1,5 cm, pode ser com areia grossa, não precisa peneirar. E no segundo dia você passa então a camada de areia peneirada para fazer o reboco acabado. Fica muito rápido, muito prático e, como eu disse, metade do custo de uma obra convencional. Vamos falar rapidamente sobre a fundação da casa. O engenheiro calculou para mim que eu ia gastar 13 mil reais só de material com a fundação convencional, broca, baldrame, estaca, etc. Então, como eu passei a construção para EPS, para isopor, a casa tem 1/3 do peso da casa convencional, com o triplo da resistência. Então a fundação virou um radier, uma grande laje. Nessa foto, vocês estão vendo quando nós espalhamos 12 metros cúbicos de pedrinha no carrinho, eu e a Zaira, minha esposa. Eu fiz a caixa em volta, e essa camada de brita é super importante para você separar a tua casa da umidade do terreno e deixar bem plano com a brita. Essa camada aqui ela tem que ter de 3 a 5 centímetros de espessura. Uma vez colocada a brita, a gente colocou, vocês podem ver, uma lona plástica por baixo. Essa lona plástica ela tem a função de não permitir que a nata do concreto vá embora. Isso é muito, muito importante. Aí você coloca essa malha aqui em cima, você vai amarrando as malhas. Vocês podem perceber que na área da casa as malhas são de 10 por 10, na área da garagem 15 por 15. Amarra tudo e fica um espelho, como vocês estão vendo aí. Aqui um detalhezinho do esgoto, como ele passa pelo radier. Nessa parte eu amarrei as colunas já prontas, compensa muito mandar fazer na malha do radier. E aí, então ficou esse paliteiro das colunas na casa. No caso da casa de isopor, sim, ela tem coluna. O que mantém a tua casa em pé são as colunas e não as paredes. A mesma coisa que na casa convencional. A diferença é que eu e a minha esposa conseguimos armar a nossa casa em 4 dias. Eu vou mostrar como. Detalhe da coluna amarrada no radier, e eu tinha feito por segurança um reforço na linha de parede com treliça. Não precisa. Aqui vocês podem ver a caixa que nós fizemos para diferenciar o nível da casa do nível da garagem. Então aqui na parte de dentro nós temos 12 centímetros de espessura de concreto, e aqui na garagem vão ser 5, por isso que tem 7. Por isso que tem essa ripinha de 5 centímetros aqui em cima da parte da garagem. Aqui o pessoal enchendo para mim o radier, eles encheram tudo isso aqui em 3 horas com um caminhão de concreto. De novo, compensa muito contratar o caminhão do que fazer o concreto na obra. O meu radier tem 193 metros quadrados de área. Os caras encheram, deixaram prontinho em 3 horas, muito rápido.
Assim ficou depois de concretado. No mesmo dia já dá para começar a pisar em cima, porque o concreto usinado seca muito rápido, só não esquece de molhar. Aqui foi quando eu e a minha esposa, só nós dois, começamos a montar a nossa casa. Vocês podem reparar que tem aqui as colunas. Entre cada coluna eu coloco uma malha de laje normal, 10 por 10, e amarro com araminho recosido. Aqui ao lado, vocês estão vendo essa pilha de placa de isopor. A fábrica corta para a gente até 1 metro de largura por 3 metros de altura. No nosso caso, como eu queria a laje a 2,80 metros, eu pedi as peças de isopor com 2,60 metros de altura, porque em cima vai uma canaletinha de 20. Vamos lá. Essa aqui é a nossa cozinha, quando nós começamos a montar. Então você vai montando e calçando, coloca no prumo, calça direitinho. A janela, você recorta com serrote o isopor, é muito fácil. Você corta a malha com aquele alicatão grande de cortar cadeado, recorta o isopor com o serrote. E a parte que você tirou daqui da malha, você coloca nesses cantos em 45 graus como reforço depois. Aqui é a nossa sala, mesmo processo. O que eu faria de diferente hoje, depois da experiência, era trabalhar com 4 pessoas. 2 vêm armando o cômodo, acabou de armar o cômodo, eles vão montar o próximo. Os outros 2 vêm, colocam as tábuas e já enche a coluna. Aí você não vai ter problema do isopor mexer, etc. No nosso caso, quando a gente estava aprendendo, nós montamos a casa inteira, eu e minha esposa, como eu falei, em 4 dias. Foi 2 finais de semana, a gente montou a casa toda. Com essa técnica você ganha pra caramba na mão de obra e no tempo que você demora para montar a sua casa. Vamos avançar. Aqui é a nossa sala, detalhe da madeira para encher a coluna do canto da sala. Aqui é uma foto interessante. Você pode ver que quando você amarra tudo e puxa, o isopor já fica retinho. Então a parede não fica torta. É só você calçar as colunas no prumo. Enche e acabou. Quando a gente acabou de amarrar, nesse canto aqui onde está o mouse, você não conseguia chacoalhar essa coluna de tanto ferro que fica tramado um em cima do outro. Fica muito, muito, muito resistente. Como eu falei no começo do vídeo, o triplo de resistência na parede convencional com 1/3 do peso. Essa foto é do último dia de montagem. Faltava montar só o último quarto aqui, onde está o mouse. Então assim ficou a nossa casa depois de 4 dias de trabalho, eu e a minha esposa, novamente. A gente não gastou R$1 com mão de obra até aqui. Foi tudo nós que fizemos. Aqui o detalhe das colunas já cheias. Uma coisa interessante, como a casa é muito mais leve, ao invés de fazer colunas com ferro de 3/8 ou 10 milímetros, nós fizemos com ferro de 8 milímetros ou 5/16. Então nós gastamos muito menos com estrutura também. E você pode perceber que a malha fica travada dentro das colunas, então a sua parede fica muito, muito estrutural. Aqui, quando começou a chapiscar, vocês podem reparar no topo da parede a canaleta de 20 centímetros de altura, quando a gente colocou uma viguinha, uma treliça dentro com concreto para poder apoiar a laje depois. Aqui um detalhe, pessoal, do encanamento. Isso é importante falar para vocês. Eu e a minha esposa deixamos toda a tubulação elétrica e hidráulica da casa pronta em um sábado à tarde. Sério, como é que nós fizemos? Vocês conseguem ver essa mancha preta que tem aqui? Isso aqui é tinta spray. Então eu saí pichando a parede, onde eu queria cano, onde eu queria tomada, onde a minha esposa queria tomada, etc. E depois eu comprei um soprador de ar quente para insufilme, que eu paguei R$100 e poucos na época. E você esquenta, o isopor derrete aqui e você enfia o cano, não tem quebradeira, não tem, é muito rápido para fazer. Então a tubulação da casa, repito, ficou pronta em um sábado à tarde. Aqui um detalhe da tubulação elétrica. Enquanto eu vinha esquentando para passar os tubos, a minha esposa com a faquinha de cozinha ia cortando os quadradinhos para encaixar as caixinhas no isopor. Muito fácil. Mesma coisa aqui. Aqui já começou a fase do reboco. Vocês podem perceber que a parede rebocada, ela fica uma parede convencional. A diferença nessa técnica, isso é muito importante, por favor, anotem. O reboco tem que ter
2,5 centímetros, 1 polegada de cada lado. E a massa é cimento e areia na proporção 1 para 3,5. Não pode haver cal, porque a cal ataca a ferragem da malha, ok? Então, para cada 7 latas de areia, você usa 2 latas de cimento e só. A parede vai ficar estrutural como o bloco de concreto que a gente compra no mercado, só que com a malha de ferro dentro, então fica muito mais forte que o bloco, ok? Aqui um detalhe da minha sala. O engenheiro falou que não precisava, mas eu achei mais seguro rebocar a parede antes de apoiar a laje, porque tem as colunas, né? Aqui vocês podem perceber nesse canto, onde eu estou com o mouse aqui, o detalhe do sanduíche que fica aqui. Vocês podem ver 2,5 centímetros de massa aqui, com a malha de ferro dentro, o isopor no meio, mais 2 centímetros de massa aqui nesse outro canto. Então o final fica 15, igual à construção convencional. Importante, pessoal, que antes de pôr a janela, a gente tem que requadrar isso aqui. Então você reboca essa parte do isopor aqui também, para poder pôr a janela, ok? A partir desse ponto do reboco, é uma obra comum, como todas as outras. Você pode ver aqui a pessoa rebocando parede, nós só contratamos profissional a partir da fase do reboco. Então, a partir daí, tudo é uma obra normal. Reboco, piso, acabamento, laje, telhado, tudo é comum. Então, essa técnica você ganha pra caramba na mão de obra, no tempo, e como eu falei, economizamos muito para construir a casa. A nossa casa, nós construímos faz uns 5 ou 6 anos, e eu vou ser franco com vocês. Entre isopor e malha de aço, para o muro inteiro, são 52 metros de muro. Para o radier inteiro, são quase 200 metros quadrados de radier. E para a casa inteira, nós gastamos R$10.000. O resto é igual a uma obra comum. E como eu falei, armamos a casa em 4 dias. Então vocês veem a economia que você tem, a facilidade que você tem. E o que eu economizei na obra, eu consegui gastar em acabamento, como vocês viram nas primeiras fotos. Aqui é quando nós começamos a colocar laje na casa. Uma laje normal, escorada normalmente, é uma laje comum. Não tem diferença da construção convencional aqui. Ok? Passar as fotos rapidinho da montagem da laje. Não tem diferença. Concretagem também com concreto usinado. Eu evito usar o batido porque o usinado é muito mais, tem uma qualidade muito maior. Então no final o custo-benefício vale a pena usar o usinado. É muito rápido. Aqui é a laje pronta. E aqui quando nós começamos a construir o telhado. Então nós resolvemos por economia embutir o telhado. Vocês estão vendo aqui na foto essa parte feita com tijolo. Por quê? Nessa época tinha uma equipe acabando a casa para nós, que eu já tinha voltado a trabalhar, tinha acabado minhas férias, etc. E o cara, não, eu faço com tijolo que é mais rápido. Eu falei, tá, irmão, faz como você quiser, só termina, pelo amor de Deus. Mas o que é interessante é que essa parede de tijolos aqui, ela tem 1,20 m de altura. Lembra que eu falei que o peso do isopor é 1/3 do peso do tijolo? Então, essa parede de tijolos aqui de 1,20 m tem o peso equivalente a uma parede de 3 metros de isopor. Ou seja, eu poderia ter feito um sobrado com a estrutura que eu utilizei. Para vocês verem como a construção é mais leve e mais resistente. Falando em telhado, vamos ver como é que eu montei o meu. Vocês conseguem ver essa casa aqui, em cima, ou essa aqui? É com aquele telhado aparente, 4 águas de telha de concreto. Eu queria fazer um desse, mas na época, isso foi em 2014, 13, ia ficar em R$35.000 só de material o telhado. 20 mil só madeira. Então eu falei, vamos embutir. Como é que nós fizemos? Usamos aqui treliça de aço H12 dupla, vocês podem ver que são 2. Então eu gastei R$500 de treliça. Para fazer uma estrutura de aço, você consegue andar em cima delas normalmente. O importante é colocar a coluninha aqui a cada 2 metros no mínimo. Ou no máximo, quer dizer, mais no máximo. Passamos uns arcão para não enferrujar. E eu comprei essa telha de aço galvanizada na fábrica que corta ela até 12 metros. Então não tem emenda. O meu maior vão aqui tem 11 metros. E a telha não tem emenda. Então eu gastei quanto? Gastei R$3.000 de telha na época. E R$500 de treliça. Então de 35 mil, o meu telhado ficou por R$3.500.
Aqui o detalhe da calha, rufos, etc, que é normal isso aqui também. E aqui quando nós nos mudamos, em 2014. E essa é a casa hoje, como vocês viram. Nós moramos aqui desde 2014, o dia está nublado aqui, tá meio chuviscoso, mas dá para ter uma noção de como ficou a casa, inclusive por dentro. Essa aqui é uma parte da minha sala, essa aqui é uma parte da minha cozinha com a área da churrasqueira, e aqui minha cozinha de novo. Meus amigos, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. De novo, meu nome é Jorge Mendes. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, eu não cobro nada, eu só quero ajudar, porque eu sei que muita gente da construção civil acha que a gente rasga dinheiro, e para nós deu muito certo. Então a construção da casa, no total, ela custou menos de 150 mil reais, inclusive com os móveis, televisão, tudo. A construção ficou muito mais em conta de uma casa convencional e ficou pronta muito mais rápido. Como eu falei, nós armamos a casa em 4 dias. E aí começou o trabalho de rebocar, encher coluna, etc. Ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês. Eu espero que eu possa ajudar alguém do grupo. E, por favor, entre em contato se tiver qualquer dúvida. Eu repito, eu só quero ajudar. Ok? Fiquem com Deus.